As eleições 2022 acontecem nesse domingo. Ribeirão Cascalheira tem 7.298 eleitores e 5 locais de votação. Nós conversamos com o juiz eleitoral responsável pelo município, Dr. Conrado Machado Simão. Falou ao Notícias Interativa sobre as eleições. Agradeço a oportunidade que você está me dando, Wallace, de me comunicar com a população de Cascalheira. A Cascalheira e Canaranas pertencem à 31ª Zona Eleitoral. Só para explicar, a gente atende toda essa região pelo número de eleitores mínimo exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a Cascalheira será, em que pese não ser a sede da zona eleitoral, do cartório eleitoral, quer dizer, a gente vai prestar todo o auxílio, vai ter uma juíza, a própria juíza auxiliar, a doutora Raíssa, que é titular do fórum, já vai prestar o auxílio aí nos dias da eleição. E para responder a sua pergunta, Wallace, o canal para denúncia e eventuais crimes é normal, é pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, eventuais crimes eleitorais, bem como as propagandas irregulares ou até eventuais crimes que não queiram ir à polícia. O TRE tem um aplicativo Pardal, pode ser baixado por qualquer celular, tanto no iOS quanto no Android, e pelo esse aplicativo vocês podem denunciar qualquer tipo de irregularidades eleitorais que os senhores verem, que será apurado pela gente. E é importante frisar que, para a população não ter receio, há a possibilidade da denúncia ser anônima, e mesmo assim haverá apuração de imediato pela Justiça Eleitoral. Outra pergunta que eu queria te fazer, doutor, é justamente disso que o senhor já explicou um pouco. Os crimes eleitorais que eventualmente venham a ser cometidos em Ribeirão Cascalheira e oferecidos denúncias serão, então, a responsabilidade do juiz eleitoral, que no caso é aí em Canarana? Crimes eleitorais, na verdade, assim, a sede do cartório eleitoral é em Canarana, tá? Mas a zona da 31ª eleitoral envolve Canarana e Cascalheira, tá? Isso por conta do número de eleitores mínimo exigido. Eventuais crimes eleitorais, sim, apurados, que forem denunciados pelo Ministério Público, serão julgados aqui pela 31ª Zona Eleitoral, que é o cartório, a sede fica aqui em Canarana, sim. Entendi. O eleitor, nesse caso, acompanha a lei das eleições que está na Constituição Federal, não pode votar de forma alguma embriagado. O fato de o eleitor votar embriagado atrapalhará a votação de outras pessoas, tá? Esse é o motivo da vedação, porque a pessoa embriagada acaba perdendo o controle de si próprio e acaba perdendo respeito pelos próximos. E por isso que é vedado o eleitor embriagado para votar, porque fatalmente atrapalhar o exercício de voto por outras pessoas. Doutor, então está acontecendo que o eleitor não pode ser preso, como os candidatos também não, mediante outros crimes, mas flagrante delito. Então, esse seria um dos crimes que aconteceria, por exemplo, o eleitor chegar embriagado. Ele poderia ser preso, apesar de existir essa lei que não fala sobre o flagrante? A vedação da prisão, que foi instituída a partir da data, salvo engano, ontem ou anteontem, até o final do segundo turno, se houver, é tão somente para os mandados de prisão em aberto, tá? E ainda assim há uma restrição quanto a essa vedação de prisão, porque os mandados de prisão em aberto que foram instituídos durante esse período, os mandados de prisão em aberto anteriores continuam normalmente o trabalho da polícia. As prisões flagrantes continuam normalmente, e esse fatalmente é um crime também que será apurado em sede de flagrante. Doutor, outra questão é sobre a apuração das eleições. Existe alguma dúvida da população de Ribeirão Cascalheira, por isso eu estou te perguntando. É concentrada totalmente na sala de apuração do Tribunal Superior Eleitoral, a eleição completa, mas as urnas delas são tiradas mídias, e não o boletim que sai dela é apenas uma via, que a lei fala que tem várias vias, inclusive uma delas é para a população ver, que são coladas nas portas dos colégios, como sempre, mas a apuração acontece via mídia, que são tiradas dessas urnas, é mais ou menos assim? Sim, só para, assim, o boletim que o senhor citou é propriamente uma fiscalização da que a própria população pode fazer no próprio site do TSE, por conta que você pode fazer o batimento com o número que está no boletim da urna com o site do TSE para ver se bateu. Isso é mais uma forma de fiscalização da urna, mais uma forma de fiscalização da legitimidade da eleição. Essas mídias, sim, são retiradas, a gente faz transmissão direto para o TRE e o TRE repassa as informações direto para o TSE. Esse é o procedimento. Então, com as mídias aqui no cartório sede da 31ª Zona Eleitoral, nós fazemos a transmissão para o Tribunal Regional Eleitoral, e o Tribunal Regional Eleitoral, condensando todas as informações, repassa para o Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria que o senhor pontuasse sobre a questão do celular, né? O celular, conforme a lei das eleições,
permite que você chegue, porque tem o e-título, né? Você pode chegar no local de votação com o celular. O que não pode, como nas outras vezes, é ir para a urna, para a cabine de votação, propriamente dita, com o aparelho celular. Essa é a recomendação e a legislação propriamente dita? Exatamente. É importante frisar, Wallace, que essa vedação sempre existiu, tá? Isso foi desde 2009, essa vedação de acesso com celular à urna, isso sempre existiu. É que os ânimos estão mais acirrados e por isso que as pessoas ainda não entenderam. Essa vedação, eu era mesário e não podia entrar para tirar foto da urna. Exatamente, isso é uma garantia ao cidadão. Isso é para você não se sentir pressionado por qualquer outra pessoa a tirar a foto do seu voto para demonstrar que você votou no candidato de alguém que está te pressionando, etc. Garante o sigilo ao seu voto para você exercer seu voto com a maior liberdade possível. Você sim pode levar o celular ao local de votação, apresentar pelo e-título. O e-título, se não tiver com foto, o senhor, por favor, os senhores eleitores, levem o documento com foto, porque precisamos de um documento com foto para autorizar os senhores a votar. Apresentando pelo e-título foto ou documento com foto, deixe o celular no local indicado pelo mesário, faça sua votação com a maior tranquilidade possível e pode se retirar normalmente levando o seu celular. É importante frisar, Wallace, se me permite, que a instrução tanto do Tribunal Regional Eleitoral, pelo desembargador Carlos, aqui em Canarana, em Cascalheira, para as forças de segurança pública, para os mesários, é um foco só: garantir o direito ao voto de todos. Esse é o nosso foco. A gente quer garantir toda a estrutura que está sendo feita, todo o contingente da Polícia Militar, tanto de Ribeirão Cascalheira quanto de Canarana, Exército, Polícia Federal, todos estão instruídos em um só objetivo: garantir o direito ao voto, e acredito que a gente vai chegar na maior tranquilidade possível, encerrando às 5 horas da tarde e transmitindo a votação, e vai dar tudo certo. Tem só essa dúvida das 8 às 17 horas em todo o Brasil, horário de Brasília, né? A gente sempre vai seguir o horário de Brasília. O horário de Cuiabá não se aplica a gente, porque a gente ainda está no fuso de Brasília, então a gente segue o horário de Brasília, 8 às 17. A outra questão que eu tenho rapidamente, doutor, para não ocupar o seu tempo, Imagina. é sobre, por exemplo, existiu, eu não vou citar o nome do candidato aqui, mas isso vale para qualquer outra candidatura que vai ser impugnada daqui até o domingo, porque as urnas já receberam a carga com os candidatos, então não tem como essa alteração acontecer. Os candidatos que serão impugnados nas candidaturas, ou um ou mais, que for daqui até domingo, quando a pessoa for votar ele na urna, o que acontece? O candidato vai aparecer na urna. Se os senhores puserem o nome do candidato que teve uma candidatura impugnada posteriormente ao registro que vai constar na urna, o candidato vai constar na urna. Ocorre que, se não houver uma reversão recursal, seja nos tribunais superiores, o voto será anulado. Tá? Então, assim, os senhores têm que ter ciência, isso está sendo amplamente divulgado, os candidatos que tiveram suas candidaturas impugnadas, e informando os eleitores: olha, corre o risco de seus votos serem anulados. Hoje, a decisão, salvo engano, é do senador Nery Geller, que você está se referindo. O próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral já deu entrevista, o desembargador Carlos, falou que hoje a candidatura dele está impugnada, não há notícia de nenhuma reversão. Se houver uma notícia posteriormente de reversão, pode ser a habilitação dos votos nele, mas hoje a candidatura dele está impugnada, sim. Entendi. Existe uma questão também sobre o derramamento de santinhos. Como que a Justiça Eleitoral vai proceder sobre o derramamento de santinhos por parte do candidato? Responsabilização do candidato. O próprio candidato é responsável pelos santinhos que estão no seu nome. Então, a gente pede aos candidatos que prezem pela limpeza dos órgãos públicos, pela limpeza das ruas, dos órgãos públicos, e para fins de não ter qualquer intercorrência nesse sentido, tá? Aí isso é responsabilização dos candidatos, tanto configura até crime eleitoral, multa civil. Então a gente não quer chegar nesses termos. A eleição passada, municipal, foi super tranquila nesse sentido. Estamos numa era virtual em que os próprios candidatos estão fazendo sua campanha, em grande maioria, no âmbito virtual. Então nós não precisamos poluir nossas ruas, nossas escolas, que isso demonstra até pelo candidato um total desrespeito para com os órgãos públicos. Doutor, agradeço a sua participação e desejamos boas eleições no domingo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar contigo, com a população de Cascalheira, e quero informar aos senhores que a gente está com um efetivo nunca antes visto em qualquer outra eleição.
Em Cascaleira terá o Exército, terá a Polícia Federal, terá todo o contingente da Polícia Militar, terá a juíza, a doutora Raíssa, que estará acompanhando também a eleição. Fiquem tranquilos que a gente vai ter encerramento da eleição com a maior tranquilidade possível. Obrigado. Ajude a produzir as melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. E não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região. Interativa, só novidade. Novidade é Interativa.